Olá, meu nome é Giovanni, todos são bem-vindos ao nosso estudo. A gente está seguindo com essa sequência de temas, o homem integral. E hoje eu vou começar falando a respeito da importância da organização, do planejamento, em todas as atividades que o ser humano faz. Vou dar exemplo de alguns eventos que aconteceram, que marcaram a humanidade e poderiam ser evitados com um pouco mais de disciplina, de organização. Em 1912 aconteceu o naufrágio do Titanic, muita gente conhece a história, e 1.500 pessoas morreram nesse acidente. O que muita gente não sabe é que morreu nesse acidente um jornalista inglês chamado William Thomas Stead. E Stead, muitos anos antes do acidente, tinha publicado livros com histórias de ficção. Em 1886, ele publicou um conto onde um navio afundava no norte do Oceano Atlântico e muita gente morria por falta de bote salva-vida. Em 1892, 20 anos antes do acidente, ele publicou um conto onde um navio chamado White Star afundava no Oceano Atlântico e por falta de botes quase todo mundo morria. E o que é interessante, sabem o nome da companhia de navegação dona do Titanic? Era White Star Line. Até o nome ele pôs quase igual naquela história de ficção. E ele chamou a atenção para esse fato, que a falta de botes poderia causar um número muito grande de mortes. Um outro escritor, em 1898, lançou uma outra história onde um transatlântico chamado Titã batia no iceberg e afundava. Então, se os construtores prestassem atenção nesses alertas, se tivessem um pouco mais de prudência, se tivessem planejado melhor a viagem, poderia até acontecer um acidente, mas talvez ninguém morresse se tivesse botes salva-vidas para todo mundo. Uma questão de planejamento poderia ter salvado centenas de pessoas. Um outro exemplo que marcou muito a humanidade, em 1986 aconteceu o acidente nuclear em Chernobyl, na União Soviética, o maior acidente nuclear da história. E existe uma série que saiu alguns anos atrás, quem puder assistir é muito interessante, mostra vários detalhes novos sobre o acidente. E uma coisa que chama a atenção é que em 1975, mais de 10 anos antes desse acidente, um engenheiro nuclear tinha chamado a atenção para um defeito muito grave que existia nos reatores nucleares usados na União Soviética. Ele chamou a atenção para um defeito grave que precisaria ser consertado. Mas o governo não deu atenção, acabou arquivando o relatório dele e não divulgou a informação. Quando explodiu o reator de Chernobyl, os próprios engenheiros que comandavam a usina não estavam entendendo direito o que estava acontecendo, porque eles não sabiam daquele defeito grave no reator. E uma das coisas mais marcantes é que as pessoas que moravam ali, as famílias dos funcionários da usina, moravam a 3 quilômetros da usina e ninguém tinha um treinamento para emergências. Então as pessoas achavam que um acidente era praticamente impossível. E na série mostra que quando aconteceu o acidente, uma chama muito grande ali do incêndio estava chamando a atenção na cidade, e vários moradores passaram a noite numa ponte ferroviária observando ali o acidente. E eles não tinham nem ideia do que estava acontecendo, do perigo que estavam correndo. E eles ficaram observando ali aquela chama colorida do incêndio, e todos eles receberam uma onda mortal de radiação. E ninguém ali naquela ponte ferroviária sobreviveu. Aquela ponte ficou conhecida depois como a Ponte da Morte, porque todos morreram com a radiação que receberam ali do incêndio. E mostra como um pouco mais de planejamento poderia ter impedido esse acidente.
e muitas pessoas poderiam ser salvas se tivessem evacuado a cidade poucas horas depois do acidente, da explosão do reator. E tem muitos outros exemplos. Recentemente tem aquele exemplo do avião que levava os jogadores do time da Chapecoense. Eles passaram numa outra cidade antes do acidente, dava tempo de descer, de poder reabastecer o avião, mas o piloto achou melhor seguir ali para a cidade onde ele ia levar os jogadores, e por falta de combustível o avião acabou caindo. Bastava ter reabastecido e todos poderiam ser salvos. Tem também, recentemente, o caso do incêndio na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, aquele museu que pegou fogo e um grande acervo de objetos históricos se perdeu. E várias pessoas, alguns anos antes, tinham chamado a atenção que as condições ali eram precárias, que precisaria se reformar a parte elétrica do museu, que existia um risco de incêndio. E o exemplo mais recente hoje em dia é a explosão que aconteceu no Líbano, em Beirute. Tinha um depósito no porto de Beirute com 2.700 toneladas de nitrato de amônio, e o governo deixou aquele material ali abandonado, apodrecendo durante 7 anos. E essa negligência acabou causando essa explosão que afetou centenas de casas e afetou toda a estrutura do país. Então, como a gente vê em todos esses exemplos, e eu não estou falando nem de bondade, de amor, estou falando simplesmente de uma questão de disciplina, de planejamento, de organização maior. Em todos esses exemplos, esses acidentes poderiam ter sido evitados se as pessoas tivessem um pouco mais de prudência, um pouco mais de planejamento, se fossem mais organizadas nas suas ações. Então o mundo está passando agora por uma série de crises, e isso está levando as pessoas a questionar um pouco mais a forma como organizam as suas vidas, como organizam as instituições. Então a humanidade no futuro vai ser chamada a repensar suas atitudes, a planejar melhor os seus projetos, as suas ações, para impedir que acidentes como esses ocorram de novo, e garantir um pouco mais de segurança para todas as sociedades ao redor do mundo. Como a gente viu no vídeo anterior, a questão da religião, o que significa realmente a religião e qual o papel na nossa vida, a gente viu que existe uma lei da unidade estrutural das religiões. Todas as doutrinas têm a mesma base. Todas são baseadas em 3 pontos fundamentais, que são a existência de Deus, a imortalidade da alma, a vida após a morte, e a lei da causalidade. Então, as noções mais avançadas da espiritualidade mostram que a lei de Deus garante a liberdade do ser humano, o livre-arbítrio de todos. A gente é livre para fazer o que quiser. Nada é proibido diante da lei divina. Mas a gente vai enfrentar as consequências boas ou ruins daquilo que a gente faz, de tudo que a gente semeia no mundo, ao longo da nossa vida. Então, como Jesus dizia, a semeadura é livre, a gente semeia o que quiser, mas a colheita no futuro vai ser obrigatória para todo mundo. Então, se as pessoas têm inteligência, têm um bom senso de desejar a felicidade para si mesmo e para os outros, a gente vai aprendendo ao longo do tempo a semear só atitudes boas, positivas, para ter consequências felizes e positivas no futuro. E existe um plano para a humanidade. Deus tem um plano para toda a humanidade. Se a gente for dar um nome para esse plano, a gente pode chamar de protocolo para a regeneração da humanidade. E isso já foi previsto há muito tempo. Davi, no Salmo 37, no versículo 10, 3.000 anos atrás, já registrou esse pensamento. Ele escreveu assim: ainda um pouco, e o ímpio não mais existirá, mas os próprios mansos possuirão a terra,
e muitos se deleitarão na abundância de paz. Os próprios mansos possuirão a terra e habitarão sobre ela para todo sempre. Então esse protocolo tem 3 fases. A primeira fase é a seleção. Está sendo selecionado quem fica e quem vai ter que sair da terra. Quais aqueles que serão os escolhidos e outros que serão excluídos da humanidade no futuro. Então, só aqueles com tendência ao bem, ao amor, à caridade, ao respeito ao próximo, à disciplina, a ter uma vida mais disciplinada, mais correta, dentro dos padrões corretos de bondade, respeito, de auxílio ao próximo, vão poder continuar pertencendo aqui à humanidade da Terra. A segunda fase é a conscientização. Aos poucos a humanidade vai sendo conscientizada das noções de espiritualidade, de uma vida correta dentro das leis divinas, de uma base organizada na disciplina, na busca do conhecimento, no equilíbrio das nossas atitudes. O ser humano vai aprendendo a administrar suas forças espirituais, a sua força de vontade, a sua inteligência, o seu sentimento, sempre no sentido do bem comum, no bem de toda a humanidade. E a terceira fase, depois da conscientização, é a transformação. À medida que as pessoas forem tendo mais consciência do verdadeiro sentido da vida, da necessidade de se procurar disciplina em tudo que a gente faz, de ir aperfeiçoando as nossas atitudes, de ir cultivando sentimentos positivos, usar a nossa inteligência só pelo bem de todos, as pessoas vão se transformando, e à medida que cada um se transforma, as leis vão mudando também, as instituições vão mudando, a própria forma como a gente organiza o mundo, como cuida do meio ambiente também vai mudar, e todos os aspectos da vida humana, desde a educação até a alimentação, os costumes, os hábitos do dia a dia, a forma como as pessoas convivem entre si, tudo isso vai refletir com o passar do tempo, a evolução da consciência que o ser humano vai tendo, cada vez mais, evoluindo em todos os sentidos. E o que é importante é um ponto que Jesus chama atenção, ficou registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículo 13, quando ele diz assim: toda planta que não tiver sido plantada por meu Pai Celestial será cortada, será eliminada da humanidade. Então está chegando o momento em que todos os valores do ser humano, todos os hábitos, todas as leis, todos os costumes, todas as conquistas que a humanidade alcançou ao longo de vários séculos, vão ser pesadas, medidas, avaliadas. Tudo aquilo que o ser humano produziu vai ser agora pesado dentro das leis divinas e vai ser avaliado para ver o que permanece e o que vai ser excluído do patrimônio cultural, político, religioso, científico, tecnológico, artístico, político, em todos os sentidos da vida do ser humano. Então só vai permanecer na humanidade aquilo que for útil para a nossa evolução espiritual, aquilo que for realmente positivo para o crescimento da humanidade em todos os sentidos. E é importante a gente perceber o papel da religião na nossa vida, ver que a palavra religião vem de um termo em latim, religare, que quer dizer religar, ligar de novo aquilo que foi desligado. E o que significa isso? Cada um de nós é criado lá numa outra dimensão, no mundo espiritual, e a gente depois mergulha aqui na matéria, a gente nasce aqui no mundo material, e a gente acaba esquecendo a nossa verdadeira origem, o verdadeiro sentido da vida, e a gente está concentrado aqui, às vezes até muito sufocado pelo dia a dia, pelas dificuldades da vida, pela conta que precisa pagar no fim do mês, pelos desafios na vida profissional, pela nossa formação, a nossa educação, formação escolar, pela dificuldade, às vezes,
daquele irmão, daquele pai na nossa família que está passando dificuldade, pela dificuldade às vezes de um filho que está indo mal na escola. Então esses desafios do dia a dia acabam distraindo a nossa atenção e às vezes mudando o foco que a gente deveria concentrar no verdadeiro sentido da vida, que é o nosso crescimento espiritual, a nossa evolução como ser humano. Então a religião surge como esse elemento que vem religar a gente com a nossa verdadeira origem, mostrar o que é realmente a essência do ser humano, a nossa alma imortal, que já existia antes desse corpo e vai continuar existindo depois da morte do corpo, e mostrar qual é realmente o verdadeiro sentido da vida. Muito mais do que a vida familiar, do que a vida profissional, do que o lazer, do que as várias situações que a gente enfrenta aqui na vida, aqui na Terra, existe uma outra missão, que é a missão da gente buscar o nosso próprio crescimento pessoal. A verdadeira finalidade da vida é a educação da alma. E a gente educa a nossa alma para a eternidade, procurando conhecimento útil, procurando ser um ser humano cada vez melhor em todos os sentidos, procurando semear o bem em toda parte, sempre que a gente for chamado a levar uma atitude positiva, levar o conhecimento, levar uma atitude de bondade, auxiliando os necessitados, levando orientação para aqueles que ainda não têm uma noção mais exata do verdadeiro sentido da vida. Então, em toda parte, o ser humano é levado a ser um instrumento de semeadura do bem, da disciplina, do amor, da bondade, de tudo aquilo que a gente pode levar de positivo em todas as situações da vida. E a religião surge como esse papel de mostrar a verdadeira essência da nossa vida e a nossa verdadeira missão aqui no mundo. E o que é importante perceber é que já desde as doutrinas mais antigas, mais primitivas da humanidade, na antropologia cultural a gente chama essas primeiras religiões de doutrinas primais, que são as mais primitivas na orientação do ser humano. O totemismo, o xamanismo, o animismo, todas essas doutrinas surgiram nas primeiras sociedades humanas. E o que é interessante é perceber que desde aquelas religiões mais primitivas, de milhares de anos atrás, existiam 3 pontos básicos na noção da espiritualidade do ser humano, que são a unidade de todas as coisas, o animismo universal e o intercâmbio entre os mundos, material e espiritual. Desde os povos mais primitivos já existia a noção de que tudo no universo está interligado. Existe uma unidade entre todos os elementos do universo. Em sociedades como, por exemplo, o povo Xansan, que vive na África, ao sul do deserto do Saara, eles já tinham, desde épocas muito primitivas, a noção de que tudo no universo está interligado, nada existe isolado. Então eles acreditavam que o ser humano, o seu coração, a sua alma, está ligada a tudo que existe no universo, aos animais, às plantas, a própria estrutura do universo. Eles acreditam que o coração do ser humano está interligado com a lua, o sol, as estrelas, e nada existe isolado no mundo. E acreditavam que o ser humano vem de uma outra dimensão, a dimensão espiritual. E lá existe os espíritos dos animais, existe os espíritos dos mortos e os espíritos da raça primordial, que são a primeira raça de humanos mais perfeitos que teria criado a nossa raça física aqui na Terra. Por exemplo, na República Democrática do Congo, na África Central, eles têm uma lenda que diz que no princípio os humanos viviam no céu junto com Deus. E houve uma briga ali entre eles e eles foram expulsos e vieram aqui para a Terra. E eles construíram uma torre muito alta para poder estar novamente ligados com o plano dos céus.
mas eles fizeram uma festa muito grande no alto dessa torre para comemorar essa conquista, e Deus não gostou daquela festa que eles fizeram e demoliu a torre. E eles ficaram presos aqui na terra e não puderam mais voltar para o céu. Então mostra como existe uma unidade entre o céu e a terra, entre todos os elementos da natureza e o ser humano. Nada existe isolado. É interessante que, inclusive, a ciência hoje em dia vem confirmando essa noção da unidade. A própria física, nos estudos mais avançados da física quântica, tem a noção do emaranhamento quântico, que é a ligação que existe entre todos os elementos. Então, a própria física confirma hoje em dia que se alguém mexer num átomo aqui, um átomo a 1000 quilômetros de distância recebe a mesma ligação energética, a mesma ação que você faz aqui repercute em outras coisas que estão do outro lado do mundo. Um estudo feito pelo grupo científico do Exército dos Estados Unidos confirmou que cada parte do nosso corpo reage às mudanças físicas e químicas de qualquer estímulo que a gente recebe. Fizeram um teste em vários laboratórios, eles tiravam algumas células do corpo de uma pessoa e deixavam essa pessoa numa sala assistindo, por exemplo, a projeção de um filme de comédia, um filme de terror, e a pessoa que está sendo analisada ia tendo um conjunto de reações físicas e químicas dentro do seu corpo. Assistindo um filme de comédia ia tendo sentimentos de humor, de alegria, de bem-estar. Assistindo um filme de terror ia ter sentimentos de medo, de ansiedade. E eles perceberam que aquelas células que eles retiravam do organismo reagiam, continuavam tendo um tipo de ligação energética com o corpo de onde tinham saído. E levaram aquela amostra de tecido para outro prédio e continuava tendo as mesmas reações físicas e químicas. Levaram para outra cidade a 100 quilômetros de distância e as reações que a pessoa tinha continuavam afetando aquela amostra de tecido mesmo a centenas de quilômetros de distância. Então isso mostra que tudo realmente está interligado. Até uma parte do corpo que não está mais ligada com o organismo continua reagindo aos estímulos que a pessoa recebe, continua repercutindo a energia que ela vai cultivando com os sentimentos que a pessoa vai tendo, continua afetando mesmo as células a centenas de quilômetros de distância. Inclusive a própria noção da ecologia hoje em dia, um pesquisador inglês, o James Lovelock, nos anos 80, lançou a teoria de Gaia, que diz que a Terra se comporta como um organismo vivo, que tudo na natureza está interligado. Inclusive existe uma ciência nova hoje em dia, a geofisiologia, que atua como se fosse um diagnóstico médico. Eles vão analisando tudo na natureza, os rios, mares, oceanos, o funcionamento do clima, as massas de ar, atuando com a geologia também, a atuação dos vulcões, dos terremotos, tudo que acontece na natureza está interligado. Então é possível fazer um diagnóstico da saúde do planeta, observando todos os elementos que formam o ambiente físico da Terra. E é possível ir chegando então a uma noção de como está a saúde do planeta e fazer uma previsão de como o meio ambiente vai estar daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, 50 anos, 1000 anos. Então a própria ecologia hoje em dia tem a noção de que tudo está interligado no mundo, nada existe isoladamente. Também existe, desde as doutrinas mais antigas, a noção do animismo universal. Então os povos mais primitivos acreditavam que tudo tem um tipo específico de alma. O ser humano tem sua alma, os animais, as plantas, até as pedras têm a sua alma. Um exemplo disso é o povo Ainu do Japão. O povo Ainu é descendente do povo Jomon, que são os habitantes mais primitivos do Japão. Desde 10.000 anos antes de Cristo, começaram a ocupar as ilhas do arquipélago japonês.
e eles têm uma doutrina de um profundo respeito por tudo que é vivo na natureza, e eles acreditam que tudo tem alma, inclusive até instrumentos de trabalho, como uma enxada, como uma faca. Eles acreditam que até a linguagem, até as palavras têm uma alma. Então o povo Ainu tem rituais de liberação de espírito. Quando uma pessoa morre, eles fazem um ritual para liberar a sua alma, para ela poder voltar tranquilamente para o mundo original, para o mundo espiritual. Tem uma cerimônia onde eles têm uma série de cânticos rituais para poder guiar aquela alma na volta ao mundo espiritual. Eles disparam um conjunto de flechas para o ar para apontar o caminho para aquela alma voltar para o seu verdadeiro lar. Quando morre um urso ou outro animal, eles fazem a cerimônia também para liberar a alma daquele animal. Até para instrumentos de trabalho, como uma enxada, eles fazem a liberação do espírito daquele instrumento. Então tudo para eles tem a sua essência espiritual, tudo tem a sua alma. Então existe o animismo universal, a noção de que tudo tem a sua parte espiritual, a sua parte imortal. E também existe a noção do intercâmbio entre os mundos. Então, desde os povos mais primitivos, o povo Xansan, do sul da África, tem a noção de que algumas pessoas têm o Iji, que é aquela capacidade de ser um intermediário entre o mundo material e os espíritos do mundo espiritual. Então existe ali o feiticeiro, existe o xamã, aquele que tem a capacidade de ser um intermediário entre os dois mundos. E isso se repete em todas as culturas ao redor do mundo. O xamanismo está presente em todas as partes do mundo. Nos índios da América do Norte, na Guatemala, na Bolívia, existem os xamãs da Sibéria, existem xamãs na Austrália, em sociedades muito isoladas, como por exemplo de Bornéu, na Indonésia. Inclusive eles têm rituais, os nativos de Bornéu têm o ritual da dança do macaco, onde eles celebram a união do ser humano com todos os elementos da natureza. E o xamã, além de orientador espiritual, também é o médico da tribo. Ele comanda os rituais de cura, de tratamento das doenças do corpo e da alma. Também é o orientador político, que ensina como a sociedade deve conviver, quais as leis que a sociedade deve seguir ali na convivência entre os vários membros. Ele cuida da iniciação espiritual do povo, orientando como se deve se comportar ao longo da vida. E então existe essa noção do intercâmbio entre os mundos. Por exemplo, entre os nativos da região ártica, do Ártico, do Canadá, da Groenlândia, os xamãs têm a noção do Kwamanek, que é o momento em que o xamã atinge realmente a capacidade de ser um intermediário entre os dois mundos. Então, como a gente vê, todas as religiões, desde as doutrinas mais primitivas, já colocavam essa noção de que tudo tem uma alma, de que existe uma unidade entre todas as coisas e de que o mundo material e espiritual estão sempre interligados. No próprio cristianismo, Jesus dizia assim: tudo aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que for desligado na terra será desligado no céu. A noção de que tudo realmente está interligado, que todas as nossas atitudes repercutem depois na vida espiritual. E é importante perceber que o papel fundamental da religião, muito mais do que os rituais religiosos, do que os costumes que a gente segue ao longo da vida, a mensagem central da religião é a prática do amor, é o autoconhecimento, é o esforço da gente buscar o esforço para ser um ser humano cada vez melhor, está educando as nossas forças internas, nossos sentimentos, nossa inteligência, orientando o nosso desejo para querer só aquilo que é bom, que é positivo para a nossa vida e para a vida de todos que estão em volta de nós. Então essa realmente é a essência da religião. Tem uma história que mostra como às vezes as religiões vão se desviando do seu verdadeiro papel,
da sua verdadeira missão. Um monge budista tinha o costume de praticar a meditação. E todo dia ele se reunia ali com os discípulos para praticar a meditação. E esse monge tinha um gato. E todo dia ele amarrava o gato ali numa árvore para o gato não ficar atrapalhando ele, né, durante a reunião deles. E foi passando o tempo, todo dia o monge amarrava o gato, e algumas décadas depois aquele monge morreu, e o gato morreu, foi substituído por outro, e os monges começaram a discutir ali qual o papel daquele gato sagrado. E 100 anos depois, cada monge que chegava no mosteiro plantava uma árvore e amarrava um gato. Então tinha aquele monte de árvore, aquele monte de gato ali amarrado fora do mosteiro. E inclusive várias correntes de pensamento tinham se formado. Eles estavam discutindo qual deveria ser a cor do gato sagrado, qual a raça do gato sagrado. Alguns diziam que o gato deveria ser branco para simbolizar a pureza, a elevação espiritual. Outros diziam que deveria ser preto para simbolizar o pecado, a inferioridade do ser humano diante da grandeza da vida espiritual. Discutiam qual deveria ser a árvore ideal para ser a árvore sagrada, se deveria ser uma laranjeira, uma macieira, uma pereira. Discutiam como deveria ser um tecido para amarrar o gato sagrado, se deveria ser um tecido de seda para simbolizar a pureza do espírito, ou um tecido mais grosseiro para simbolizar a humildade que o discípulo deveria ter na sua busca da caminhada espiritual. Então, o gato, que não tinha nada a ver com a prática da meditação, acabou se tornando mais importante do que a própria religião que ele seguia. Então, a gente vê nesse exemplo como, às vezes, os rituais, a formalidade na prática religiosa acaba tomando o lugar da verdadeira missão da religião, que é o autoconhecimento, que é a elevação espiritual do ser humano, que é a prática do bem, do amor, da caridade, da disciplina, em tudo aquilo que a gente faz nas várias situações da vida. E a gente deve se entregar a esse trabalho de autoconhecimento, procurar ser um ser humano cada vez melhor e procurar estar sempre evoluindo em tudo aquilo que a gente faz, em todos os setores da nossa vida. Então tudo na vida do ser humano deve refletir esse compromisso espiritual que a gente tem com a vivência do bem, da caridade, do trabalho construtivo no sentido do bem. Nenhum detalhe da nossa vida deve deixar de refletir o compromisso que a gente tem com a espiritualidade, com o nosso próprio crescimento pessoal. Cada ser humano tem a mesma missão. Em qualquer lugar do mundo onde você viver, em qualquer condição social, qualquer situação, qualquer cultura onde você pertença, você tem a mesma missão de crescer como ser humano ao longo da vida, de estar se educando, de estar evoluindo, melhorando em todos os sentidos. O verdadeiro ser espiritualizado é aquele que pode dizer: hoje eu sou melhor do que eu era ontem, e eu me esforço todo dia para amanhã ser melhor, ser um ser humano melhor do que eu sou no momento atual. E é importante perceber como depende de cada um de nós construir um mundo melhor dentro de nós mesmos. Com o tempo a humanidade vai estar percebendo cada vez melhor, de forma cada vez mais nítida, que o mundo externo, na verdade, é o reflexo do nosso mundo interior, do mundo que existe dentro de cada ser humano, que é marcado pelas 3 forças básicas que o ser humano tem: a vontade, a inteligência e o sentimento. São as 3 potências da alma que o ser humano deve educar para crescer realmente como um ser realmente espiritualizado. E tem uma parábola do Zen budismo que mostra bem como o nosso mundo interno reflete a nossa verdadeira condição espiritual. Um guerreiro, um samurai, tinha ouvido falar
numa pregação que Buda ensinava que o céu e o inferno existem na verdade dentro de nós. E esse guerreiro tinha vontade de entender realmente esse ensinamento de Buda. Ele não entendeu muito bem o que Buda queria dizer com isso. E ele fez uma peregrinação, ele viajou durante muitos dias e foi até um mosteiro no alto de uma montanha, que era considerado o centro mais avançado de espiritualidade da sua época. E ele chegou até ali, ele escalou montanhas, atravessou regiões de deserto, ele chegou até ali muito cansado, muito desgastado por aquela jornada tão dura que ele enfrentou. E quando chegou até ali, ele pediu aos monges que mandassem o homem mais sábio que existia naquele centro de estudo para poder orientar ele, dizer o que realmente Buda queria dizer com a importância do nosso mundo interior. E veio até ali o monge mais humilde que existia naquele mosteiro, um monge baixinho, magro, tinha uma aparência muito humilde, nem parecia ser um homem muito sábio. E ele falou, irmão, eu vim até aqui para aprender a verdadeira sabedoria, para entender o que Buda quis dizer quando disse que o céu e o inferno existem dentro da nossa consciência, o que o mestre quis dizer com isso. E aquele monge apontou para ele e falou, mas como você ousa vir até aqui? Como você tem coragem de vir até esse lugar sagrado? Você não é nada, você não é ninguém. Você é um guerreiro sujo, rasgado, você é um traste, você não vale nada. Você é a vergonha dos samurais, você nem deveria, nem teria o direito de estar aqui nesse lugar sagrado. Naquele tempo, ofender um guerreiro era uma coisa muito grave, era um crime muito grave. E aquele guerreiro ficou muito ofendido e já estava puxando a espada para cortar a cabeça do monge, por causa daquela ofensa tão grave que ele fez. E quando o monge percebeu aquele sentimento de ódio que surgiu no coração do guerreiro, ele apontou para ele e falou, isso é o inferno. Esse sentimento que você tem nesse momento é o verdadeiro inferno dentro da consciência. E isso mexeu muito com aquele guerreiro. Ele viu que aquele monge foi tão humilde, tão bondoso, que arriscou a própria vida para ensinar a sabedoria para ele. E ali acabou aquela agressividade que surgiu dentro dele naquele momento. E aí ele se sentou no jardim do mosteiro com o monge, começaram a conversar. E ele foi ficando cada vez mais encantado com aquele homem tão humilde, com aquela lição de espiritualidade, de amor, de bondade que aquele monge estava demonstrando. E algum tempo depois ele nem lembrava mais daquela agressividade que tinha surgido dentro dele. E ele começou a sorrir, começou a ter um sentimento de amor muito profundo por aquele monge e por toda a humanidade. E quando o monge percebeu aquele sentimento de amor, de bondade que surgiu dentro dele, ele apontou para ele de novo e disse, isso é o céu. Esse sentimento de amor, de bondade que você está sentindo nesse momento é o verdadeiro céu. Esse é o verdadeiro nirvana que o budismo se refere como um estado de consciência superior daquele que entra em comunhão com o mundo espiritual. Então o monge disse que o céu e o inferno existem dentro da nossa consciência, de acordo com o sentimento que a gente está cultivando no momento, de ódio ou de amor, de bondade. E isso revela o que realmente Jesus queria dizer quando ele falava da essência do reino de Deus. Quando Jesus dizia assim, o reino dos céus existe dentro de vocês mesmos. E ele dizia assim, todo aquele que é o meu verdadeiro discípulo, eu estou dentro dele e ele está em mim. E Jesus dizia assim, onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Da mesma forma como a gente viu nesse estudo, que a física hoje em dia comprova no emaranhamento quântico, que todos os corpos do universo estão interligados, existe uma rede energética invisível que une todos os elementos do universo, nada está isolado. Então, aquela pessoa que cultiva a prática do bem,
cultiva o sentimento superior de bondade, de equilíbrio espiritual, aquele que cultiva a prática do bem, a disciplina em tudo que faz, que busca a perfeição em tudo que faz na sua vida, aquele que procura realmente crescer como ser humano em todos os sentidos, que é realmente um ser espiritualizado, faz parte desse reino de Deus, dessa rede invisível que existe, interligando todos aqueles que vivem realmente a prática do bem. Em qualquer religião que você esteja, em qualquer parte do mundo, em qualquer condição social que você tenha, se você pratica realmente o bem, você é um membro desse reino de Deus, dessa rede invisível, que é o reino que existe dentro de nós e vai se expandindo para fora de cada um de nós. Então isso aqui é o que Jesus quis dizer. Da mesma forma que quando você liga um rádio e seleciona ali a emissora, se você põe na frequência de 1000 kHz, você está ligado com uma certa emissora, você recebe um certo tipo de programação. Se você mudar para 1100, 1200, 1300, você vai alterando a programação que você vai ter acesso. Então, quando você é um ser humano realmente espiritualizado, que vive a prática do bem, que semeia o bem o tempo todo em volta de você, automaticamente você já está se tornando um membro dessa rede invisível que une todas as partes do universo. Então você é realmente um membro desse reino de Deus que Jesus se referia. E a grande mensagem religiosa está resumida pelo evangelista Lucas, quando ele escreveu no seu evangelho, no capítulo 11, versículo 28. Lucas diz assim: bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e a segue. Então, feliz aquele que procura o conhecimento da espiritualidade, a verdadeira prática do amor, do bem, da disciplina, do respeito ao próximo, que vai preenchendo sua vida com atitudes cada vez mais positivas, porque esse é aquele que realmente é espiritualizado e está sintonizado o tempo todo em comunhão com o mundo espiritual superior. E como Jesus disse assim, quando os discípulos perguntaram quem é a sua família, e ele disse assim: todo aquele que faz a vontade de meu Pai, quer dizer, todo aquele que vive o amor na sua vida, que se aperfeiçoa como ser humano para ser cada vez melhor, que cultiva o bem, semeia o bem ao longo da sua vida, todo aquele que faz a vontade de meu Pai, é por isso mesmo, meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então a família de Jesus abrange todos aqueles que vivem o bem na terra. Podem ser cristãos, católicos, protestantes, budistas, umbandistas, muçulmanos, judeus ou ateus, mesmo aqueles sem religião, mas que vivem a prática do bem. Todos eles são a família ativa de Jesus. Aqueles que vivem no mal, no crime, também são a família de Jesus. Só que por enquanto ainda são a família inativa. Eles não perceberam o sentido da vida, a importância da prática do amor, ainda não despertaram para a prática do bem. Um dia, ao longo da eternidade, eles vão despertar. São por enquanto a família inativa ainda, adormecida de Jesus, que não despertaram para a prática do bem. Mas aquele que vive realmente a prática da caridade, da disciplina, do trabalho construtivo ao longo da sua vida, esse é um membro da família ativa de Jesus em todas as partes do mundo. Então, como a gente viu hoje, a prática verdadeira da religião é você semear o bem em torno de você, construir uma vivência cada vez mais perfeita na semeadura do bem. E para encerrar, eu vou mostrar uma história, uma parábola que diz como realmente Jesus não tem pressa, ele espera que cada um de nós desperte para a prática do verdadeiro bem. Um artista de muito talento pintou um quadro muito bonito, uma imagem de Jesus batendo numa porta. E ele expôs ali numa galeria de arte, as pessoas gostaram muito, acharam muito bonita aquela imagem, despertava um sentimento de espiritualidade em todas as pessoas. E um crítico de arte visitou aquela exposição
e fez uma análise daquela obra de arte. E ele falou para o artista: você é um grande artista, um grande pintor, tem um talento muito grande, é um quadro muito bonito, revela a sua técnica, o domínio que você tem da arte nessa pintura. Mas você cometeu um erro muito grave. Você pintou um quadro muito perfeito, muito bonito, mas você desenhou a porta sem maçaneta. Como Jesus vai poder abrir essa porta? E o artista falou para ele: não tem erro nenhum. A pintura está correta, porque essa porta representa a porta do coração humano. Então essa porta só abre por dentro, a maçaneta está do lado de dentro. Deus nunca força a entrada no coração de nenhum ser humano. A gente é livre para abrir a porta quando a gente quiser. Jesus faz o convite para você despertar a sua consciência na prática do bem. Mas você decide o momento que você vai permitir a entrada dele na sua alma, no seu mundo interior, no seu coração. Então, como já dizia o salmista Davi no Salmo 24, ele 3.000 anos atrás já escreveu no Salmo 24: abram os portões, abram as portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Essa porta simboliza não só a porta do Templo de Jerusalém, onde os judeus da antiguidade acreditavam que Jeová vivia, mas acima de tudo tem um significado simbólico. Essa porta representa a porta do ser humano, do coração humano, da alma humana. Nós devemos abrir a porta da nossa alma para que entre realmente a mensagem do bem na nossa vida, em todos os momentos da nossa vivência aqui na Terra. E como dizia um dos maiores estudiosos da psicologia na história da humanidade, Carl Jung, ele escreveu assim: quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro acorda. Quando você olha só o mundo exterior, as conquistas materiais, sociais, profissionais, tudo aquilo que existe de externo no mundo, você está sonhando, está fora da realidade, está numa consciência de sono, como diz a psicologia. Mas quando você olha para dentro de si mesmo, quando você começa a entender sua verdadeira essência como ser humano, a formar o seu caráter, a cultivar as qualidades, as virtudes que você tem, a corrigir as falhas, os defeitos que você ainda tem, e vai crescendo como ser humano, nesse momento você tem um despertar da consciência e você acorda como ser humano para a verdadeira realidade da vida. Como diz uma música de Roberto Carlos, Jesus Salvador, ele diz na letra assim: Jesus, tenha piedade daqueles que pensam que a felicidade é a riqueza, o poder. Ser feliz, na verdade, é aquele que tem Jesus dentro do coração. Aquele que tem a prática do bem, do amor, como ponto fundamental, como sentido fundamental da sua vida. Essa é a verdadeira missão de todos os seres humanos. É a missão que cada um de nós tem para buscar ao longo da vida. E é importante perceber o poder que o amor tem para mudar o mundo. Pense por um momento, imagine que você estivesse vivendo o último dia da sua vida. Como você estaria avaliando a sua vida? Será que você tem alguma coisa para se envergonhar, para se arrepender? Será que você semeou tudo de bem que você poderia? Aproveitou as oportunidades que teria para fazer o melhor possível em toda a sua vida? Ou desperdiçou chances? Semeou coisas negativas ao longo da sua vida aqui nesse mundo? Então imagine por um momento que você estivesse vivendo os últimos instantes dessa vida aqui na Terra e a voz de Deus estivesse ecoando dentro da sua alma, dizendo assim: meu filho, como você administrou o patrimônio de oportunidades, de recursos que eu te dei ao longo da vida? O que você fez ao longo da sua vivência aqui na Terra? O que você poderia ter feito de melhor para ser um ser humano mais elevado espiritualmente? E é importante perceber o poder que o amor tem para mudar. Como diz uma biografia de Jesus, todos os parlamentos que já se reuniram ao longo da história da humanidade, todas as grandes invenções do mundo, todos os heróis,
todos os grandes personagens da história juntos, todas as guerras, todas as conquistas do mundo, não influenciaram tanto a humanidade quanto esse personagem que esteve aqui 2000 anos atrás. Então, quando você se reúne em qualquer templo religioso em nome de Jesus, vocês estão se reunindo em nome de quem? De uma pessoa que viveu 2000 anos atrás, num país do outro lado do mundo, numa época totalmente diferente da nossa, numa cultura totalmente diferente. Uma pessoa que nunca publicou um livro, nunca teve destaque, nem na política, nem na sociedade do seu tempo. Mas o exemplo dele foi tão forte que mudou a humanidade inteira para sempre. Deixou a marca que nunca vai se apagar ao longo da eternidade na consciência da humanidade toda. Como dizia Confúcio, aquele grande mestre espiritual, aquele precursor de Jesus nas terras da China, 2500 anos atrás, Confúcio já dizia: desperte o amor no teu coração, aprenda a amar, eduque o seu coração e você transformará o mundo. Se o seu coração for puro, a sua vida será equilibrada. Se a sua vida pessoal for equilibrada, a vida de todas as pessoas for equilibrada, a vida da família será harmoniosa. Quando a vida de todas as famílias for espiritualmente equilibrada, a vida da nação será perfeita. E quando a vida de todas as nações for perfeita, o mundo será um verdadeiro paraíso. Então a transformação do mundo começa dentro de cada um de nós. É impossível procurar o equilíbrio do mundo fora de nós. Ele sempre tem que vir de dentro de cada ser humano. A paz só vai ser permanente, só vai ser definitiva quando vier de dentro da nossa consciência. Porque o mundo externo é um espelho do mundo interno da nossa própria alma. Então, educar a sua alma, procurar ser um ser humano cada vez melhor, semear o máximo de bem que você puder, para nunca se arrepender no final da vida do tipo de forma que você administrou a sua vida aqui no mundo. Essa é a verdadeira essência da mensagem de Jesus e de todos os grandes mestres espirituais da humanidade. E essa é a missão de cada um de nós. Ser um elemento dinâmico, um elemento vivo, ativo na transformação do mundo, construindo um mundo melhor a cada momento, materializando um pedacinho daquele mundo melhor que vai existir no futuro a cada dia, no máximo que você tenha de alcance de influenciar aqueles que estão em volta de você, construindo uma vida melhor e com isso construindo um pedacinho que seja de um mundo melhor ao longo do tempo. Então esse é o nosso tema de hoje, a verdadeira essência da religião, o papel da mensagem religiosa na nossa vida. No próximo vídeo a gente vai ver a questão do autoconhecimento, as questões básicas que a gente deve fazer para a nossa própria consciência, para ter o autoconhecimento, ser alguém cada vez mais equilibrado. Se esse vídeo foi útil para você, procure compartilhar com outras pessoas, procure pôr em prática as ideias de como ser alguém espiritualizado, e com isso você vai estar contribuindo para ser um semeador sem fronteiras do amor, da caridade e da prática do bem. Então, obrigado a todos pela atenção e até o próximo encontro no nosso próximo vídeo.